Olá você, seja muito bem-vindo ao Em Pauta, que hoje discute um tema interessante, intrigante até eu diria. Você já ouviu falar no psicopata? Que perfil é esse? Que transtorno tem a pessoa identificada com psicopatia? Para tratar sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo Pablo Martins, é especialista em terapia cognitiva comportamental da Universidade Federal de Uberlândia, também Marilda Coelho, psicóloga e especialista em luto, e o jornalista Pedro Popó. Eu queria começar conversando com o Pablo Martins a respeito desse perfil do psicopata. Como pode se definir esse perfil? Quem é o psicopata? Recentemente, a gente viu pela mídia uma criança de 13 anos, que é a principal suspeita de ter matado os próprios pais, a avó e a tia-avó, e depois ter tirado a própria vida. Se identificado que esta criança é de fato a autora de homicídios, ela pode ser classificada como uma criança com um transtorno, com uma criança que tem a psicopatia, que é um psicopata? Bom, obrigado pelo convite. O psicopata, esse termo, inclusive, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse termo, porque muitas vezes ele é confundido com outros transtornos. O termo que normalmente é usado, para definir essas pessoas que cometem esses crimes bárbaros, ultimamente tem sido usado o termo sociopata, para não confundir o psicopata, que poderia ser identificado talvez por ter qualquer outro transtorno psicológico. Então, as características de um sociopata, que normalmente a gente chama de psicopata, mas nem está em uso mais, é de uma pessoa com uma extrema frieza, com pouco sentimento de culpa ou nenhum sentimento de culpa em relação às suas ações, não tem uma sensibilidade à ansiedade, eles sentem pouca ansiedade diante de situações que as pessoas ditas normais, ou que não são sociopatas, sentiriam. Ficam ansiosas. Então, eles não têm ansiedade, eles não têm culpa, então, por isso cometem esses crimes bárbaros. Agora, existem níveis também de sociopatia. Nós estamos falando aqui de pessoas que matam, que tiram vida, mas não são... Nem sempre o sociopata é a pessoa que tira a vida, é um assassino. Não, nem sempre. Quer dizer, você tem sociopatas em um nível de simplesmente ser frio, ser calculista, tirar vantagem do outro sem nenhuma culpa, sem nenhuma ansiedade, mas que talvez não chegam a cometer crimes, a planejar crimes. Então, o sociopata, nas classificações, ele vem do transtorno de personalidade que a gente chama de antissocial. Então, às vezes, comumente a gente diz, fulano é antissocial porque não sai de casa. Não, antissocial não é esse que não sai de casa. Nas classificações dos manuais diagnósticos, o antissocial é esse perfil de que nós chamamos de psicopata ou sociopata. O senhor está nos contando, então, que, por via de regra, toda a pessoa que tem esse transtorno, ela é antissocial. Exatamente, é antissocial justamente porque ele não respeita os limites da convivência, ele quer atacar, ele acha que ele tem o direito de levar vantagem, e, como eu disse, tem uma escala aí de níveis de sociopatia, que nós temos sociopatas nas empresas, nós temos sociopatas na sociedade em geral. Aliás, teve uma reportagem de uma revista há uns 2 anos atrás dizendo que nós temos 4 vezes mais sociopatas em grandes empresas do que na população geral. Agora, o senhor citou que às vezes as pessoas usam esse termo de forma um pouco errada, vamos assim dizer, porque eu digo, fulano é antissocial. Sim. Aí, como eu estou imaginando, deve ter muita gente imaginando também, o meu amigo é sociopata, eu convivo com sociopatas, eles estão do meu lado. Como definir isso, professor? Bom, isso é uma questão só de categoria diagnóstica. Então, o termo antissocial popularmente é usado de maneira correta para dizer essa pessoa não convive socialmente. Então, as pessoas Mas não pode ser levado ao pé da letra. Ao pé da letra, do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, essa pessoa que não sai de casa, talvez ela tenha um perfil evitativo. Ela evita o contato social. Do ponto de vista de categoria diagnóstica, o antissocial é o sociopata. Em vários níveis, desde o que mente simplesmente, suborna, numa escala menor, até o que mata. Agora, a criança, do ponto de vista diagnóstico também, essa criança, caso seja ela, porque nós não sabemos, algumas evidências dizem que sim, outras dizem que não, do ponto de vista diagnóstico, se tem um certo cuidado em classificar transtornos de personalidade, onde o antissocial é um deles, antes dos 18 anos de idade. Então, tem um outro transtorno chamado transtorno de conduta,
que normalmente é usado para especificar essas crianças que cometem atos violentos, mas não nessa dimensão. Isso é muito raro, isso que aconteceu. Então, mas já deveria ter alguns sinais. Quer dizer, o que é estranho é isso, eu não vi pelo menos ninguém dizendo de alguns sinais, né? Crianças que machucam animais, crianças que machucam outras crianças, essa é a característica do transtorno de conduta. Então, do ponto de vista diagnóstico, não se deveria dizer que essa criança é um sociopata, ainda que seja ela, né? Ainda que tenha sido ela. Esse perfil que machuca, que causa dor, que até tira a vida, a gente está com a doutora Marilda, que é especialista em luto, esse perfil desse sociopata que tira a vida, ele não sente o chamado remorso pelo que faz? Como é analisado esse perfil no que diz respeito ao luto, doutor? Não sente a culpa que nós, comuns, não vou dizer normais, sentimos por causar dor ao outro. Sentimos quando causamos dor. Na relação interpessoal, ele leva vantagem independente de quem seja o outro. Essa básica relação de direitos e deveres que norteia a nossa inserção social, e deve ser norteada por isso, para que haja uma convivência harmônica e aceitável, confortável para as partes, ela é tendenciosa. Com o sociopata, ele leva vantagem em tudo, ele é capaz de fazer o que for, quando é um grau de maior comprometimento, para ele atingir os objetivos dele. E matar, inclusive, pai, mãe, ele está sempre levando vantagem e pode... um amigo, ele passa por cima, quando na relação profissional, ele sobe nas empresas a qualquer preço. Nós temos estatística que no meio político, a sociopatia tem leve, moderada e severa. A leve e até a média, a gente encontra muito aquela pessoa que olha para você, olha nos seus olhos e fala: não fui eu, não estou envolvida no roubo, no desvio de dinheiro, e nós temos muitos exemplos aí de situações onde as pessoas têm esse tipo de comportamento. Na infância, a gente já tem pistas disso. É aquela criança que ela está sempre lesando a outra, ela manipula os pais, ela distorce situações a seu favor e às vezes ela é cruel, pratica crueldade com animais. Tem uma criança que uma vez eu atendi que a mãe chegou apavorada porque ele tinha decepado a cabeça do filhote de gato. E ele falou que era para ver se ele parava de miar. Então a mãe ficou muito assustada. Então não tem esse sentimento de remorso pelo que está fazendo. Não tenho. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, mas na volta a gente quer voltar falando com a doutora Marilda sobre o que se passa na cabeça dessa criança, desse adulto que tem esse perfil sociopata. E o sentimento de medo, a preservação da espécie, será que não está presente nessa pessoa que tem esse perfil? A gente vai falar também com o nosso outro convidado, autor do livro O Monstro de Capinópolis, que também tem uma narração específica sobre um assassino em série, um sociopata aqui na região do Triângulo Mineiro. A gente vai para o intervalo rapidinho, já estamos de volta. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Acordar com os galos, tomar banho de rio, comer fruta no pé, crescer no campo é muito bom. Mas para crescer de verdade, uma criança precisa de educação em uma boa escola. Com o Pronacampo, o governo federal vai construir mais escolas no campo, garantir transporte de qualidade, oferecer ensino profissionalizante, formação continuada para professores e educação em tempo integral. Vai fortalecer no campo um direito que é de todo brasileiro: estudar, ter futuro e ser feliz no lugar onde vive. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, que discute a psicopatia, as pessoas que têm um perfil antissocial. Eu quero voltar falando com a doutora Marilda Coelho, é psicóloga especialista em luto. As pessoas que têm esse perfil antissocial, doutora, elas não têm esse sentimento de medo enquanto preservação da espécie? Não, ela se aventura visando qualquer que seja o objetivo e lesar o outro. Ela se preserva. Então, como ela é capaz de tudo, é desigual, desleal entrar na concorrência com uma pessoa dessa. Ela tanto pode lesar o outro financeiramente, socialmente, quanto até a questão da própria vida. E ela sempre tem a fantasia onipotente que com ela não vai acontecer nada, que ela é toda poderosa, ela tem o poder nas mãos, e isso faz com que ela tenha comportamentos mais ousados do ponto de vista destrutivo na relação com o outro. É uma destrutividade que você não encontra no ambiente de modo geral. E isso faz com que ela tenha as vantagens sobre as pessoas comuns, porque ela não tem a barreira do medo, a barreira do remorso, da culpa. A culpa é uma coisa que nos prende um pouco. Ela não sente essas amarras da escala de valores morais que permeia as nossas relações com a sociedade, com a família. Tá certo. Aqui na nossa região, eu estou com um livro nas mãos do jornalista Pedro Popó, O Monstro de Capinópolis, que narra aí a história de um assassino em série. E a gente vai saber dele um pouco sobre essa história. É um perfil psicopata, sociopata, identificado aqui na nossa esfera local, não é, Pedro Popó? Exatamente. Embora a situação a que se refere o personagem do livro seja diferente do contexto qual nós estamos colocando, mas ele é também um sociopata, né? Embora com essas peculiaridades. E o criminoso, ele é um sociopata, né? Ele comete um crime e tem que ser analisado. Por isso, inclusive, que eu defendo que todo autor de crime deve passar por um tratamento psiquiátrico, psicológico, a fim de detectar qual foi a causa que o levou a praticar esse crime. Em resumo, o livro, ele aborda o caso em si, através do que ocorreu na época, e traz também um assunto muito interessante, que é sobre a internação em hospício, né? Hoje não se usa nem mais o nome hospício, né? Mas que a medida de segurança para essas pessoas que cometem esses crimes. Tá certo. O livro traz a história especificamente de um autor de 12 homicídios na região de Capinópolis. E qual o desfecho dessa história? Olha, foram 12 homicídios na região e o chamado Monstro de Capinópolis ficou famoso nacionalmente porque o fato mais importante dessa trajetória de crime aconteceu em Capinópolis. E ele foi capturado e ficou internado durante 38 anos em 6 meses. Ele está solto, inclusive. E eu tenho alertado, ele vai voltar a matar. Vai ser outro bandido à luz vermelha. Agora, doutor Pablo, essas situações, quando a gente vê narrativas dessa natureza, são fatos que também mexem com o imaginário popular. Sim, sem dúvida. Eu acho que também é importante ressaltar que nem todas as pessoas que cometem crimes, assassinatos, vamos dizer assim, né? Crimes não, assassinatos, elas são necessariamente sociopatas. Tá? Por exemplo, você tem os crimes passionais, que as pessoas, na verdade, matam tomadas por grande emoção, né? Ou raiva, ou às vezes dizem até que é amor, mas enfim. Então, a diferença aí do sociopata e dessas pessoas é que o sociopata tem a frieza, ele inclusive planeja. Quando a polícia, inclusive, vai identificar se essa pessoa tem esse perfil, né? Sociopata ou não, uma coisa que elas levam em conta se houve planejamento. Se a pessoa foi tomada por uma raiva repentina e matou, se ela planejou por dias, contratou pessoas, organizou as coisas. Se ela fez isso, ela provavelmente é um sociopata. E claro que isso mexe, né? Quer dizer, mexe com o imaginário popular. A gente fica o tempo todo
Ainda mais hoje, né, que a violência é uma coisa muito frequente, muito próxima da gente, né? Nós ficamos o tempo todo com a sensação de que essas coisas estão acontecendo o tempo todo perto de nós, né? E podem acontecer inclusive com a gente, né? E isso é muito complicado. Nós tivemos diversas situações de crimes que figuraram no cenário nacional, de pessoas que tinham esse perfil sociopata, que planejaram, que tem essas características que o doutor está nos ressaltando, mas não necessariamente que a pessoa que sente esta frieza pelo próximo vai planejar um homicídio, vai planejar algo mais cruel. Existem características bem menores, como a doutora também já ressaltou, que caracterizam esta pessoa com o perfil antissocial, ou seja, o sociopata, e que as pessoas comuns no seu dia a dia conseguiriam ou não identificar esse outro antissocial? À vontade. Desculpa. Às vezes, não. Posso ter um vizinho dentro de casa, uma pessoa que eu convivo. Quando eu tenho uma convivência mais íntima, há pistas em relação a isso. Mas no convívio social, algumas vezes, passa despercebido. Vale ressaltar que a pessoa tem um prazer enorme em enganar o próximo, enganar a polícia. Às vezes nós falamos que tem um grande erotismo nessa situação. Quer dizer que além dela ter esta característica, ela sente prazer? Sente prazer. Ela se... realização o ego pessoal dela fica uma realização pessoal. Ela se sente muito poderosa. Ela apodera do prazer da crueldade. E o resultado, quanto mais sofrimento, às vezes ela se apodera mais disso e se fortalece em relação ao sofrimento alheio. Existem crimes que, por exemplo, uma pessoa pode entrar na sua casa, furtar, roubar, um ladrão. Mas há pessoas que elas roubam com requintes de crueldade. Isso é uma diferença importante. Então, se pega o cachorrinho da casa e bate no liquidificador, isso já aconteceu, fato. Isso é um requinte de crueldade desnecessário. Então, é fácil identificar, porque é um sentimento que as pessoas que tomam conhecimento, um impacto. Nós ficamos muito assustadas diante disso e até paralisados. Não é aquela situação da pessoa que age simples e puramente por impulso. Ela planeja, ela tem aquela... Planeja e tem o impulso da destrutividade, ela pode agir por impulso também. Mas alguns planejam. O serial killer, que é aquele que mata em série, ele tem um enorme prazer em estar planejando e, às vezes, ele deixa pista para a polícia procurá-lo. Ele faz questão de deixar pista porque é um desafio que ele vence e sente prazer em enganar. Tá, ok. Nosso Em Pauta vai para mais um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Só é motorista quem é habilitado. Começou? Com 15 anos, mas eu sempre gostei de esportes. Adorava as aulas de educação física. Eu também. Tive um professor que me incentivou muito. Bom, vamos lá. Quero ver se você manda bem no atletismo. Vamos nessa. O Brasil é rico em talentos, mas é preciso criar oportunidades para que eles apareçam. Com o programa Atleta na Escola, o governo federal está destinando recursos para incentivar e democratizar a prática de esportes nas escolas e começar a revelar futuros talentos nas pistas, quadras e tatames. Você acha que eu tenho mais talento para corrida ou salto em distância? Quer saber? Por que você não tenta uma corrida de resistência ou algo assim? Quero ver você no tatame, então. Judô? Hoje não, deixa para outro dia. O Brasil quer apoiar o seu talento para os esportes. Entre no site e veja se a sua escola já faz parte do programa. E não deixe de participar dos campeonatos que estão acontecendo em todo o país. Vamos nessa! Ministério da Educação, Governo Federal. Nosso Em Pauta está de volta. Quero conversar com o jornalista Pedro Popó, autor do livro Monstro de Capinópolis. Você esteve de frente com esse matador em série, uma pessoa que tem sim um perfil antissocial, é classificado como um sociopata. Que características você conseguia ver nos olhos dessa pessoa, Popó? Todas as características que foram citadas, tanto pelo Pablo quanto pela Marilda.
E o impressionante nisso é que ao você entrevistar, ao você estar de frente com a pessoa, você está de frente com uma pessoa normal. Embora o caso do personagem do livro é um caso mais diferenciado, dá para você perceber ao estar com ele que ele é uma pessoa totalmente normal, uma pessoa comum. Né? No caso desse sociopata que você teve a oportunidade de entrevistar para escrever o livro, ele mostrava características de que planejava friamente esses homicídios? Ele não tinha ideia daquilo que ele fazia. Ele cometia os crimes como se matava uma pessoa, como se estivesse matando uma galinha. Tamanha psicopatia, tamanha sociopatia, né? A qual ele era acometido. Pedro Popó, jornalista que está há anos na imprensa, em Uberlândia, na região, na sua opinião, situações dessa natureza, quando veiculadas, massificadas na imprensa, podem motivar outros casos dessa natureza? Tranquilamente, tranquilamente. A mídia, inclusive, é responsável, entre aspas, né, pela grande ocorrência, pela grande incidência de crimes da mesma natureza. Por exemplo, acontece um crime igual aconteceu agora em São Paulo. Você pode ter certeza que irá influenciar outros, a ocorrência de outros crimes. Doutora Marilda, identifica-se nesse perfil da pessoa sociopata essa vontade de se espelhar em outros casos para promover o seu próprio homicídio, para promover o seu próprio crime? Sim. O espelho do outro é um espelho no qual eu me vejo refletida. E ele se vê refletido, identifica com a crueldade. É importante dizer que é um paciente psiquiátrico, mas que não tem tratamento, nós não temos êxito de tratamento. A reclusão social, o convívio, tirar do convívio social, é a indicação que temos. Eles devem ficar reclusos e soltos, principalmente os severos que cometem crime, atenta contra a vida do outro, eles irão repetir. E eles falam isso, inclusive, porque como ele não se sente culpado, ele não tem aquela barreira que nos impede que numa reclusão ele pode estar tendo uma possibilidade de refazer sua vida e mudar. A pessoa, o sociopata, não existe essa possibilidade. Então, as pessoas que cometem crimes em série, quando elas são identificadas, cada vez fica um tempo e se cumpre a pena e são soltas, acontecem novos crimes, pode procurar que predominantemente aquela pessoa voltou a matar. A pessoa não procura se redimir, muito pelo contrário, quer cometer cada vez mais crueldades dessa natureza. Sim. E sempre com as características dos primeiros atos? Às vezes sim, às vezes ela pode refinar um pouco mais, em todos os sentidos. Nós estamos falando do leve, do moderado e do severo. O leve que convive conosco e que lesa lesa o fisco, lesa o amigo, lesa a empresa na qual ele está inserida. Então, ele não segue as regras sociais. É o do nosso convívio que as pessoas ficam muito preocupadas. Como é que eu identifico quem está do meu lado? Então, é aquela pessoa que burla as regras e pode, desde as mais simples, que prejudica o outro, se eu avanço um sinal, e isso não é um minuto só, eu faço isso sempre, eu estou lesando a organização do trânsito, e em várias situações leva. Doutor Pablo, quando se preocupar, quando a gente vê sendo veiculado na mídia uma situação que envolve um adolescente, por exemplo, imagino que deve causar muita preocupação aos pais. Quando identificar características que pode ser de uma criança, um adolescente, uma pessoa em formação com um perfil antissocial, e quando buscar apoio profissional para tentar reverter isso? Bom, a criança que tem, como eu disse antes, o transtorno de conduta, ela tem uma série de características de uma criança, vamos dizer assim, má. Né? Como a doutora contou do caso que decepou o gato, ela maltrata outras crianças, né? Uma criança que mente,
Toda criança mente um pouco, né? Mas você claramente... da fantasia da criança. Mas você vê claramente a manipulação, né? E já dá para identificar algum nível de frieza. Agora, eu acho importante também dizer que, a doutora disse bem, não existe hoje um tratamento convincente para esse perfil, no adulto principalmente, né? Não há. Então, quer dizer, nós temos que, de alguma forma, trabalhar com a prevenção, né? Porque muitas dessas pessoas que desenvolveram esse transtorno foram vítimas de violência, de muita violência na infância. Então, quer dizer, isso é importante. Dificilmente você vai ter uma criança que surge com esse perfil de transtorno de conduta vivendo num ambiente harmônico, tranquilo. Existem algumas teorias que vão dizer que tem alguma coisa genética ao nível cerebral, mas a maioria deles foram vítimas de violência. Então, essas características de maus tratos com outras crianças, com animais, na escola, né, a criança, ela principalmente machucar o outro, né, são sinais de que é preciso procurar ajuda. Tá ok, fica a dica do Dr. Pablo aí então, para que os pais fiquem de olho, especialmente nos adolescentes. O nosso Em Pauta de hoje fica por aqui, agradecendo a presença do Dr. Pablo Martins, psicólogo da Universidade Federal de Uberlândia, também da doutora Marilda Coelho e do jornalista Pedro Popó. Todos muito obrigado pela presença. O Em Pauta volta na próxima semana.